Eu estava falando com alguns de vocês e tive que interromper para socorrer a minha esposinha, mas o que aconteceu é que eu vim aqui fora, nesse jardim tão agradável que Deus me permitiu plantar juntamente com a minha esposa nesses quase 20 anos aqui, nesse lugar, nesse chão. E eu fui escolhendo tudo aquilo que poderia odorizar o lugar, perfumar. Ele é muito, muito perfumado. É maravilhoso, é uma herança espiritual que eu tenho desde muito atrás, que me veio sobretudo da minha avó materna, da mãe velhinha, mãe da minha mãe, cabocla, com ancestralidade indígena. E eu tive, graças a Deus, na vida, muitas escolas de sentidos, estímulos, de naturezas bem variadas, coisas muito naturais e rústicas, animais. Eu tive um estímulo muito grande desde a infância para a atração com a vida animal e da floresta, fauna, flora, os gostos assim variadíssimos. Na minha boca eu poderia viver só de fruta, em qualquer lugar do mundo, mas na minha terra, então, não se fala. Eu como qualquer coisa da minha terra. Até o dia de hoje eu sonho com frutas da minha terra que são difíceis de achar, ou um café da manhã com muita pupunha, tucumã, tapioca bem passada fininha e outras coisas, muitas, né? Que aqui eu tenho até mais acesso, como por exemplo ao açaí. Só não é tão puro quanto aquele que eu fui dado para comer, beber e mamar açaí, desde sempre. Quem é das antigas lá no norte sabe como as coisas são. Mas também um elemento lúdico, essa coisa de ficar no mato. E era um tempo diferente, totalmente diferente, lá no Amazonas. Meu Deus. As meninos e meninas começavam a botar calcinha e short já mais velhos, com 6, 7 anos, mas era normal você ver um garoto de 7, 8 anos passar, correndo, tirar a roupa, sair nu, no meio das meninas, das mulheres, e as meninas também. Então eu fui ser exposto a essa pudicícia urbana quando eu mudei de Manaus para o Rio. E aí no Rio era uma outra ambiência, foi quando eu entrei no século XX. Mas, à medida em que você vai ficando velho, uma coisa interessante acontece, e que eu sempre soube, por muitas narrativas e observações, mas que é a primeira vez que eu sinto na vida, porque é a primeira vez que eu fico velho. Então, quanto mais eu fui passando dos 60, 65, 70 anos, mais você se remete para as coisas ancestrais, para as coisas bem primitivas. De modo que, na prática da minha vida, quanto mais eu ando para o futuro, e eu estou andando para o futuro, mais eu me torno ancestral. Na prática, o futuro é ancestral. Quer a gente queira, quer não queira, pelo menos psicologicamente, espiritualmente, ele é.
E a memória se ancora e se salva muito mais nessas horas, não no saudosismo melancólico, mas nas âncoras sensoriais, nas âncoras mais primitivas, mais simples, mais humanas, mais de criança, sem aquela bobagem da criança que vive em você, mas da criança que impregna você, sem que você tenha que se infantilizar. Essa é a maravilha de ficar velho, é que você pode, com mais intensidade e força do que nunca, recobrar significações e espontaneidades, purezas lúdicas da infância, olfato, audições, paladares, sentidos, tanto quanto você já viveu o suficiente para apenas incorporar isso, sabendo transcender a isso tudo e ficar, como Paulo disse, homem, crescentemente homem, mulher, humano, em Cristo Jesus, e andando na direção do seu real futuro, porque conquanto Jesus tenha vindo a este mundo 2000 anos atrás, o que do ponto de vista da existência da Terra, 4 bilhões e 600 milhões de anos, foi outro dia, né? Sim, numa comparação de tempo, fazem alguns minutos que Jesus veio à Terra. Quando você compara mesmo com civilizações humanas, cada vez mais se acessa civilizações do Homo sapiens sapiens e dos outros hominídeos que existiram antes de nós e concomitantemente conosco no planeta, mas outro dia se torna no espaço-tempo a morte de Jesus. Todavia, o paradoxo é esse. É conquanto Jesus faça parte do meu passado, espaço-temporal, ele é o meu futuro. Ele é o futuro do planeta, ele é o futuro da humanidade, se a humanidade quiser ser salva. Ela tem que se tornar e aprender a viver como Jesus, senão não tem saída para a humanidade. Como é que você acha que a humanidade sobreviveria? Com uma legião de Putins e Trumps? E pode nomear os grandes, poderosos e valentões e praticadores de bullying geopolítico e planetário, os grandes negacionistas, os grandes beligerantes, os grandes magnatas. Você acha que o mundo sobrevive com esse projeto de vida? Pelo amor de Deus, só seja honesta, honesto. Imagina, se você fosse, cada vizinho seu fosse como um Netanyahu querendo limpar aquela área toda de palestinos e de árabes, tendo relações apenas de natureza comercial com eles, numa distância equivalente, distante de lá, com dominação total. Se o teu vizinho pensasse assim, olhasse para o lado e dissesse, meu Deus, esse cara está perto demais de mim, por que eu não posso ser dona desse bairro todo? E imagina, qualquer outra coisa que você queira, é só pegar o que você cultua no macro, faça isso. Pegue o que você cultua no macro. O fulano é o salvador do mundo, como eu ouvi dizer que uma pessoa com quem eu iria ter um encontro em São Paulo declarou, é uma pessoa tida como culta e inteligente, que o Elon Musk é o salvador da humanidade.
Aí eu questiono tudo depois disso, né? Meu Deus, que inteligência é essa que chega a essa conclusão? De que o melhor para o futuro humano era sermos como aquele ser humano, aquela criatura. Como? E qualquer coisa que seja indicada e que seja caracterizada por amor, perdão, bondade, acolhimento e sensibilidade, humanidade, é coisa de idiota, de babaca. E, portanto, uma pessoa como Jesus, que é isso tudo ao extremo e com um olhar de total justiça, sem se impressionar com nenhuma sedução desse mundo, nem glória, nem poder, nem riquezas, nem domínio, nem a vaidade de estar ao lado de pessoas grandes, fortes e poderosas, ou tampouco a vaidade de poderes carismáticos ou de glórias demonstráveis e belezas e companhias ricas e poderosas. Não, eu não tenho aonde reclinar a cabeça, mas cada gruta é um hotel da Capadócia para mim. Cada lugar, a terra, a vida, o próximo, esses são os castelos, são as riquezas, o pôr do sol, o nascer do sol, o cheiro desses jasmins e de tantas outras plantas de naturezas odoríficas e perfumadas, distintas, porém totalmente perspirantes, maravilhosas. Se a humanidade não se converter ao Filho do Homem, que é Jesus, cara, a gente já morreu e não sabe o que nos aguarda. Eu sinto te informar, é horroroso, é horroroso. A soma de todas as ficções distópicas, guarde isso, a soma de todas as ficções distópicas, e olha que há umas ficções tão distópicas que a gente chega a ficar chocado e não acredita. A soma delas ainda é menos do que o que se acumula exponencialmente para o futuro do nosso futuro aqui neste planeta. E a alternativa de fugir para Marte com o Elon Musk é uma ficção idiótica. Fugir para o inferno do calor, para ficar preso numa bolha. Aí tanto faz onde seja, pode ser numa plataforma espacial e grande, enorme, ou num planeta, tanto faz. É bolha. E com uma necessidade enorme de sobrevivência totalmente alienígena do que minha avó me ensinou a sentir. Lá no mato de Manaus, do sítio na floresta do meu pai, das viagens com ele pelo rio Amazonas, Rio Negro, pelo rio Purus, por tantas ilhas, e brincando de mururé, botando palito para fazer lego e construções com aquele vegetalzinho que flutua sobre as águas, se encontra em abundância, especialmente no rio Amazonas, os Solimões. E tudo isso terá sido um sonho mentiroso, falso, que foi substituído por lâminas, por
materiais de natureza alienígena impensáveis, e quando até o encontro da carne com a carne vai ficar relativizado, porque vai ter gente que vai preferir o encontro da carne com material sintético, com o homem sintético, a mulher sintética, androidizados. Vai ter gente que não vai querer viver a alegria de degustar uma língua, aprendendo a língua, memorizando, ouvindo, conversando com outros, com vizinhos. Não, vai botar um chip que pode ser acionado aqui do lado de fora e você sair falando de modo que todos os outros ouvidos te entendam e vice-versa, e sem que você tenha aprendido nada. Como é gostoso comer, aprender outra cultura, outra língua, tudo isso que é coroa humana da nossa humanidade, da graça de Deus, o mandamento cultural que nos foi dado pelo nosso Criador, vai desaparecer, que é também a utopia do Apocalipse, é a manutenção disso. No meio daquela cidade onde tudo é invertido, conforme você lê no Apocalipse 21 e 22, tudo é invertido. O ouro lá é asfalto para pavimentar o chão. As pedras preciosas, ou pérolas, são colocadas nas maçanetas das portas, porque ninguém está nem aí para esses valores. O alicerce da chamada Nova Jerusalém, dessa utopia divina com os homens, as pedras preciosas são colocadas na fundação, nem aparecem, viram pedra jacaré, cobre. E tem dois elementos em extrema proeminência nessa nova sociedade ressurreta, glorificada, chamada pelo João do Apocalipse de a Nova Jerusalém, que é uma comunidade noiva do Cristo eterno, em amor e em adoração. E que é um lugar onde não há nenhum templo, nenhuma religião. Quem diz isso é o João. Andei por ela e vi que nela não havia nenhum templo, nenhum santuário, portanto, nenhuma religião. E que todos, no entanto, eram alimentados pela luz do Cordeiro, que nem aparece. Ele próprio, ele é só a luz, como João dissera no seu Evangelho, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. E diz que todas as nações da terra vão para lá com suas culturas, suas danças, suas músicas, suas produções, suas belezas, suas estéticas, suas construções, suas projeções de olhar de beleza, com a sua sonoridade, com a sua melodia. É maravilhoso, sem divisão de religião ou de impedimento linguístico na comunicação. Todo mundo mantém a sua essência identitária, mas a linguagem é mais do que telepática, é a linguagem do espírito, que transcende a todo código, é o falar do indizível, com uma racionalidade que transforma a razão numa imbecilidade. É uma racionalidade espiritual, de percepção multicósmica e multidimensional, onde a gente sabe tudo, entende tudo, transfere tudo, bebe tudo, aproveita tudo, porque a gente viveu como Jesus e se tornou no Cristo de Deus. Como Jesus mesmo disse, vós sois deuses.
A vocação é essa, é nos tornarmos como Cristo. Paulo diz que a nossa vocação é essa. É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é nos tornar Cristos, seres cristificados. Aí imagina, estou aqui falando uma coisinha simples para você. Se eu tenho interesse em qualquer coisa desse mundo, tendo com o que comer, beber, vestir e ter dignidade, e dar dignidade, estejamos satisfeitos, como disse Paulo. E Deus tem sido tão misericordioso conosco, comigo, com a minha casa, porque eu olho em volta e olha só onde é que eu estou, num cantinho, silencioso, num país cujo pecado atribuído pelos crentes é estar todo mundo dançando. Você não tem ideia. Imagina se isso aqui a gente estivesse fugindo de bomba para lá, bomba para cá, com malucos fazendo nosso chão de fumaça. Olha, eu estou cercado aqui por essa iluminação que eu venho botando aqui há muitos anos, nesses 20 anos, porque isso aqui também é um estúdio, tanto diário quanto noturno. Eu já fiz e farei ainda muita coisa à noite aqui. Eu não acendi nada, é só quando acende, isso aqui vira um estúdio ao ar livre. Tudo isso, a maioria já desistiu, os ricos, poderosos, eles já desistiram do planeta. Eles têm outros planos para o planeta. Quando eles dizem que amam o mundo, as pessoas, é papo furado, não amam não. Porque a prática do que cura a terra é muito simples. É muito simples. Como eu disse, é o que está lá na Nova Jerusalém, que são 2 elementos. É água, água da vida, limpa, curadora, e a árvore da vida. E a medicina natural, vegetal da árvore da vida, cujas folhas, olha que coisa mais indígena, cujas folhas servem para a cura de todos os males de todos os povos. É tudo totalmente diferente do que a gente vê o pessoal brigando para ter, para fazer acontecer, e matam, e roubam e destroem. É uma tristeza. Isso tudo é porque não compreenderam o que é o Evangelho, quem é Jesus, qual é o nosso chamado e vocação. Não compreenderam. E aí o mundo se transforma num inferno crescente, desnecessário. Porque olha só como não precisa ser. Acabou de passar, teve uma brisa aqui com uma lufada, de um cheiro doce, de uma mistura de flores em volta de mim, para todo lado. Tudo que eu planto aqui cheira. E é uma delícia, olha o vento, o silêncio desse recanto, olha a calma. Daqui eu estou olhando lá para dentro, minha mulherzinha passando na penumbra, deve estar preparando um lanchinho. E eu vim aqui acender uma luz de serviço e senti esse aroma e tive vontade de falar o que eu comecei a falar e já falei o que falei até aqui. E eu sou muito grato ao Senhor pelo tempo que Ele me permitiu continuar vivendo, vendo o que está acontecendo, mas sem esquecer de qual é o significado mais primitivo e razoável e natural, tanto quanto qual é a vocação mais sublime, transcendente e espiritual que nos estão colocados. Então, como humano, eu não quero perder os sentidos, nem ficar andando zumbificadamente ou como
um sonâmbulo funcional que sabe apertar botões, mas alienado o dia inteiro. Não. Quero manter essa sensibilidade de um terráqueo e a glória da vocação do meu chamamento, que é me tornar um Cristo de Deus, onde a glória não vai ser feita de luz elétrica, mas de sublimidade eterna e espiritual. Olha essa árvore da vida aqui, um guapuruvu e tantas outras, só algumas foram acesas. Tem outras lindas que estão apagadas, mas eu quero chamar todo mundo para viver sob a sombra das árvores, com águas verdadeiras de descanso, não poluídas, e com a transcendência e com a ambição dessa única e santa teologia da prosperidade, que é eu prosperar de modo que essa lagarta em processo de estremecimento nesse casulo voe, se torne uma borboleta de Deus em Cristo Jesus, um Cristo glorificado, um humano glorificado em Cristo Jesus, que é a minha e a sua vocação. Quem quiser saber por que o Evangelho chegou até você, não estou falando de igreja, na Nova Jerusalém não tem templo, quanto mais questão de igreja, Deus nos livre. Isso aí é atraso de vida, faz você não pensar em nada disso, faz você andar distraído de tudo que é vida, se enganando com cheiro de carpete, cantando para tetos pintados de preto, enquanto eu estou olhando aqui um céu tão cheio de estrelas, e tem uma tão linda ali, que está até com cara de ser Marte, pelo tom que eu vejo daqui. Logo mais vai ter muito mais. Então, meu Deus, o que custa na Terra a gente cuidar do que Deus nos deu e uns dos outros aqui? É pedir demais? Só é possível, todavia, se eu tratar o meu próximo como Jesus tratou todo mundo e pede que eu trate. Se não for assim, tá ferrado, perdeu, lascou, já era. E a gente só está aqui de engano, e comprando o aparelho mais moderno, poluindo mais rapidamente a terra, discutindo teologia, escatologia, quem está certo, quem está errado, quando é que o mundo vai acabar, todo mundo tarado, com fixações escatológicas de final do mundo, quase que de maneira masturbatória. Tem gente que vive sorridentemente de anunciar a proximidade dessa calamidade, sorridentemente, e fatura uma grana, e você colabora. Meu Deus, agora essa fala aqui, humana, eventualmente você não esteja nem aí. Mas se eu estivesse aqui contando uma fofoca sobre um ou dois pastores e 3 ou 4 esposas, e que está todo mundo enganando e traindo todo mundo, talvez uma quantidade enorme, ou se eu estivesse ensinando uma fórmula para você encher o bolso de dinheiro, não importando se os fins justificam os meios, tinha gente que quereria pagar. E se tudo que tem aqui fosse fruto da minha riqueza, haveria gente que dizia, esse aqui é o cara próspero, mas não é. É que planta é barato, você pega uma sementinha de nada, bota no chão com amor, rega todo dia e ela vira,
um guapuruvu. Esse guapuruvu já foi uma plantinha, uma sementinha desse tamanho. Agora, tem que ter paciência. E a vida é assim, não custa caro. O que tem de mais caro em toda a minha casa é essa iluminação com as lâmpadas que durante os 20 anos eu fui botando para melhorar a visualização noturna para as minhas gravações. E a gente acende muito pouco, só se for ver um evento aqui, do contrário está sempre apagado, porque nós não temos dinheiro para manter essa beleza acesa de jeito nenhum, e nem precisa. A escuridão também é tão bela. E uma única lâmpada, numa única árvore, já é um espetáculo de uma gloriosidade extraordinária. O pessoal já foi a Marte e não encontraram ainda um pé de urtiga em Marte. E aqui a gente é cercado por essa glória doida. E todo mundo passa sem enxergar nada, enquanto isso vão destruindo tudo, e quem se preocupa em preservar é comunista, ou é um idiota, ou é qualquer outra coisa. É como a minha amiga Marina Silva, acusada de ser uma melancia, verde por fora e vermelha por dentro. Ai, é trágico demais, só a gente morrendo de rir, meu Deus. Mas é assim que nos tornamos, é assim que pioramos. E vamos piorando de tempo em tempo. E eu vou parar por aqui, porque eu só vim acender uma luz de serviço. E olha só o quanto eu já falei. Eu só peço a Ti, Jesus, que nos ilumines a mente, o coração, o espírito, e a compreensão e o chamado da nossa vocação para sermos humanos, enquanto aqui nesse planeta nós estivermos de passagem, e sem esquecermos que a nossa pátria está nos céus e que a nossa verdadeira cidadania transcende a todas as cidadanias, e que o nosso Senhor não nos chama e não nos levará para nenhuma sociedade ressurreta, glorificada, onde tem um templo no centro. No centro é água e árvore, e o fruto e as folhas que servem para a cura de todas as criaturas viventes. Esse é o meu chamado, é o seu chamado. Agora, pode ser que você queira ficar discutindo o dízimo e aquela trindade divina no corpo humano, pênis, vagina e ânus, e fazer de toda a glória de Deus uma discussão vinculada a essa coisa, e a quem canta, quem fez sucesso, que se está vendendo, se canta música gospel ou música de fora, e o tamanho da igreja, isso, aquilo outro, e perdendo a vida, perdendo a alma. E eu que estou aqui curtindo tudo isso, sou considerado um herege liberal, porque eu amo esse Deus e toda a sua criação, em todas as suas formas e dimensões. Em nome de Jesus.